No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o bibliófilo e organizador de exposições Ney Canelas. Ney Canelas nasceu no Rio de Janeiro, é formado em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atua hoje como curador e organizador de exposições de livros e documentos raros. Tudo bem com você, Ney? Muito obrigado pela oportunidade, tudo bem. Prazer e privilégio tê-lo aqui conosco. Pode ter certeza que vai da nossa parte. Ok, Ney, olha, em primeiro lugar eu gostaria que você nos falasse um pouco dessa sua trajetória profissional, que enfim o fez ligar a atividade, a formação médica com esse amor aos livros. Não foi uma trajetória planejada, se eu lhe asseguro. Houve uma paixão por números e estatísticas ainda nos bancos da faculdade e começamos a assistir, no meados da década de 80, a informatização do país. Isso abriu campo para que eu desenvolvesse um trabalho bastante sui generis para a época, de tratar números na área médica com computadores, e isso evoluiu de uma forma muito consistente até hoje. E rápida, né? Muito rápido. Pois é, agora para dar uma ideia para nós do que é o trabalho de um curador e organizador de exposições e de acervos de obras raras, eu gostaria, e de leilões, eu gostaria que você falasse para nós do processo que você coordenou relativo ao acervo, recentemente, ano 2000, do acervo de João Cabral de Melo Neto. O acervo João Cabral foi algo impressionante. Eu não supunha que eu tivesse um dia o privilégio de estar à testa dessa empreitada. Foi uma coisa surpreendente, por razões de amizade com um dos filhos do Cabral. O acervo veio parar em nosso escritório. Foi um desafio, eram cerca de 2.000 títulos. Isso provocou uma comoção no Brasil. Eu me lembro que nós não estávamos preparados até para o sucesso. A própria família do Cabral se surpreendeu com os valores a que os livros alcançaram. Foi manchete de vários jornais, matérias de várias estações de TV. Isso nos colocou um pouco em evidência, e de lá para cá, uma atividade que era para ter uma trajetória mais pousada, mais lenta, ela se incrementou muito, tanto que nós estamos com 3 anos e essa é a 8ª exposição. Uhum. E como é que era constituído esse acervo, basicamente? Eu diria, uma declaração que eu fiz à época, que eu acho que resume bem o espírito da biblioteca. Cabral não era um bibliófilo, mas ele tinha em mãos um registro, que eu diria heterodoxo, da historiografia da literatura modernista brasileira e, de uma certa forma, latino-americana. Ele tinha títulos raríssimos, tanto pelo conteúdo quanto pela excelência dos autores, manuscritos, que inclusive alguns ainda estão de posse, talvez dos herdeiros, e que constituíam um registro da produção do modernismo brasileiro, até do seu aspecto mais imbérbido, vamos dizer, de um pré-modernismo, que ele herdou algumas coisas de escritores famosos, bem mais idosos, e que, à medida que faleciam, as viúvas desses escritores presenteavam Cabral com esses acervos dos inícios dos anos 10, 20, meados da década de 20. Ele tinha raridades. Agora, hoje ele se encontra Está pulverizado. Uma boa parte desse acervo foi dispersada durante esse leilão em abril de 2000 e foi parar em grandes coleções particulares. Uhum. Que outros leilões similares você gostaria de destacar para nós? Nós fizemos particularmente nesses 3 anos 2 leilões muito importantes. Um que reuniu acervo de fotos da coleção da Cinédia, né, que foi a grande Hollywood brasileira, ainda existe, uma produtora de cinema e vídeo que vem desde a década de 30 no Brasil, e que reúne um dos mais raros acervos de fotos de cinema do mundo, talvez. E, em seguida, fizemos um leilão duplo, uma exposição dupla, onde havia tanto o acervo do antigo Cassino Fluminense, no Rio de Janeiro, com obras ilustradas sobre o teatro da Belle Époque, o teatro francês, austríaco, espanhol. Eram cerca de 300 volumes fantásticos, em papel couché. E junto havia também a biblioteca de um marchand que havia falecido há pouco, sobre arte oriental, principalmente arte japonesa, com mais coisa de 400 títulos. Impressionante biblioteca. Bom, dizem que o cristal, a pessoa não encontra o cristal é que encontra a pessoa. Como é que o acervo encontra o organizador, se é assim? Isso tem muito a ver até com o propósito da nossa organização. Nossa pequena instituição chama-se La Mansarde, está no Rio de Janeiro, foi instituída há coisa de 5 anos. E ela nasce justamente para dar espaço a esses acervos que não contam com os espaços oficiais. Você tem uma bela pinacoteca, algum dia um museu gostará de abrigá-la para uma exposição temporária. Mas se você coleciona anéis de charuto, não há espaço oficial para isso. Se você coleciona cartões postais. Nós criamos esse espaço
E as pessoas que têm esse museu particular de 40, 50 anos de pesquisa, elas têm, nesse nosso espaço no Rio de Janeiro, a oportunidade de partilhar o colecionismo de anos com o público em geral e despertar no jovem o interesse pelo colecionismo. E esse vínculo à Liga Internacional de Livrarias Ele se tornou Antiquárias? necessário, se tornou necessário porque é impressionante a quantidade de títulos que você encontra em coleções particulares no Brasil que tem interesse mundial. Eu, quando estive com a última exposição em São Paulo, ano passado, eu fui procurado por pessoas que viram o noticiário e eu tive em mão as primeiras edições de Isaac Newton, primeiras edições de Bíblias em aramaico e grego feitas na Alemanha ainda no início do século XVI, coisas que você jamais suporia poder encontrar abaixo do Equador. Então, a associação internacional foi o caminho natural para que eu tivesse um pouco mais de facilidade na pesquisa. Descobrir que edição é essa, qual a importância dela dentro do contexto da criação literária, o que a torna uma obra procurada, estimada e até muito valorizada pelo mercado. E Foi essa necessário. valorização, como é que você arbitra um preço? Isso é um processo complexo. Como em todo mercado envolvendo objetos de arte, você tem muita opinião pessoal de quem avalia. A partir daí você tem as coisas que são inerentes a todo objeto de arte. A raridade, o estado de conservação. O mesmo livro do século XVII, raro, ele será mais valorizado se ele estiver impecável, sem manchas, bem conservado, com a encadernação da época. O contrário vai fazer com que ele perca muito valor. O processo ele é mais ou menos consequente e, diria até, muito semelhante ao que você produz quando analisa outras obras de arte, como pinturas, esculturas, tapetes, prataria. No caso do texto literário, há algumas coisas muito diferentes, porque você tem produções únicas. Você tem um livro como o do Helvétius, que é um pré-iluminista, que escreve o L'Esprit, e é um livro queimado pelo regime de Luís XVI, é queimado e condenado pela Inquisição, pela Igreja. Qual o preço de uma edição dessa? No caso brasileiro, o famoso clássico do Antonil, A Opulência do Brasil, mandado queimar pela coroa portuguesa, só se conhecem 7 exemplares. Quando aparecer um 8º disponível no mercado, qual será o preço? O céu é o limite. Bom, você, para exemplificar isso até de uma maneira mais concreta em termos de texto literário, a gente vai falar mais especificamente dessa atual exposição que você está coordenando, mas dentro dela um exemplar de cartas e poemas de Jorge Amado. Parece que o valor estimado é R$500 mil, o valor inicial. Me perguntaram se não estaria caro, e eu perguntei, não estaria barato demais? Quantos há à venda, quantos foram vendidos e quantos possivelmente se terá à venda proximamente? Ninguém conhecia esse lado de poeta. Jorge Amado é basicamente um novelista, um romancista. Isso é um conjunto artesanal de poemas reunidos num livro em papel especial que ele dedica à primeira esposa, aliás, dedica à noiva, 4 meses antes do casamento. A primeira esposa dele, Matilde Garcia Rosa. Matilde falece, já separada de Jorge Amado, e pouco antes de falecer, ela percebendo que o estado de saúde vinha se deteriorando muito rapidamente, ela presenteia o seu sobrinho predileto com esse manuscrito, com a condição de só publicá-lo um ano após o falecimento do Jorge, porque ela percebia que faleceria antes dele. É um livro que, na forma, lembra muito a estética do Vinícius de Moraes e tem alguma inspiração, que é impossível se dizer inspiração, em 33 Cabral não havia publicado nada, mas ele tem algumas coisas daquela poesia cortante, seca, que lembra muito a forma cabralina. É engraçado. Eu diria que você sente os dois lados da coisa. Embora não seja um especialista em gênero literário, mas tive a oportunidade de ter várias edições, principalmente os primeiros trabalhos dos dois irmãos, e a gente tem que lembrar que é um texto que Jorge Amado escreve com 21 anos. É uma declaração de amor para a primeira esposa. Ney, você está se responsabilizando agora pela exposição e leilão Livros, Documentos Raros, Memorabilia, feita simultaneamente no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. O leilão ocorrerá proximamente. Eu gostaria que você nos falasse um pouco desse trabalho atual, porque ele é constituído de um acervo bastante eclético, né? O ecletismo é a chave desse evento. Essa é a nossa 8ª exposição. E pela primeira vez, a gente está tendo a alegria de poder estendê-la até Belo Horizonte. Já tínhamos feito a experiência de percorrer as 2 principais cidades do país, Rio e São Paulo, em 2 eventos do ano passado. E esse ano, por felicidade, tivemos aqui a chance de trazer para a UniBH
onde o acervo ficou exposto semana passada, agora está em São Paulo. Dia 24 acontece, com videoconferência e transmissão de voz pela Embratel, o leilão simultâneo nas 3 cidades. Esse acervo ele nasce basicamente de 4 colecionadores que nos procuram no intervalo de 30 ou 40 dias, um fato raro, na experiência de muitos, um acervo da importância e da variedade e do estado de conservação, como este que a gente tem a chance de apresentar, demora 40 anos para ser colecionado. Tenho dúvida se eu vou conseguir repetir nesse nível o próximo. Fica o desafio. Houve uma série de felizes coincidências que não devem se registrar de novo. Tomara que sim. Nós temos aqui um conjunto de mapas espetaculares, inclusive esse que a gente apresenta na capa do nosso convite, que é um mapa manuscrito, caligrafado e colorido por um geógrafo em 1802. Ele é inédito até hoje, ele não teve a oportunidade de ser editado, pertenceu à coleção do Lamego, né? Você conhece, um homem que publicou O Homem à Restinga, O Homem à Guanabara, O Homem à Serra. É um mapa que o grande público jamais teve a chance de apreciar, e ele retrata justamente a região da Vila de São João del Rei na virada do século XVIII para o XIX. Você mencionou o documento que é o último item da exposição a ser apresentado, que é o manuscrito de Jorge Amado. Há um espetacular documento que isso tem sido elogiado por pessoas que estão visitando a exposição. Nós transcrevemos o documento integralmente, respeitando a ortografia do português do século XVIII e a diagramação feita pelo calígrafo. É um extenso documento, 35 páginas, comunicando a coroa portuguesa de um natural de Mariana, aqui de Minas, um engenheiro, criticando por completo a maneira como o governo português vinha gerenciando a mineração do ouro, dizendo que aquilo ia acabar em falência. Ele antevia com muita precisão, ele diria mais, envolvendo conhecimentos enciclopédicos. Ele vai em economia, vai criticar a política fiscal do governo português, critica algumas das disposições tributárias que, no ver dele, só tinham um objetivo: tornar totalmente desinteressante o ato de minerar e, na verdade, apenas povoar o Brasil à custa de taxas de importação. Ok. Relativamente aos proprietários dessas obras, eu sei que tem aí um problema delicado. Vou lhe contar coisa que você não acredita. Você tem um sujeito que o sócio está desesperado para fechar a folha de pagamento daquele mês da empresa que não vai bem, se queixando de caixa, indo ao banco, e o sujeito está quieto, sentado numa quantia reservada para o leilão de um livro que vai acontecer, que às vezes pode chegar a milhares de reais. A mulher está perturbando o marido, pedindo um sapato novo, e ele diz que está sem dinheiro, e anteontem ele comprou uma biblioteca que ele esconde na casa de um primo, e depois ele vai lá ver os livros, um por um, bem quietinho. É uma paixão que beira, às vezes, a obsessão. O vício. É, o vício, né? A coisa que caminha para a compulsão. O livro é um mundo infinito. Ok. Aí vem uma pergunta associada a isso, quer dizer, ao lado desse, vamos chamar assim, desse pequeno consumidor, eu te pergunto, institucionalmente falando, que instituições culturais, privadas e públicas, sobretudo públicas do Brasil, poderiam e efetivamente se interessam por esses cuidados? Eu posso falar da minha modesta experiência. São 4 anos devotados unicamente a acervos de livros, gravuras, mapas. A gente percebe que instituições culturais de caráter privado, elas têm se interessado, elas têm comparecido a esse tipo de evento. As instituições da esfera do poder público, eu não noto uma presença muito atuante. Posso te dar o exemplo de uma administração municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro, que manteve uma política de adquirir obras relevantes para a história do Rio de Janeiro, tanto na área de pintura, quanto de mapas, quanto de gravuras, em leilões públicos. Mas isso é uma exceção. Há que se compreender também que a escassez de recursos para as atividades mais essenciais do poder público é uma realidade gritante. Eventualmente, na disputa pelos valores do orçamento de uma prefeitura, de um estado, isso talvez não provoque tanto entusiasmo quanto outras carências mais evidentes, né, que têm que ser supridas, principalmente para a população mais carente. Mas seria interessante uma parceria, claro, onde instituições privadas praticassem um mecenato ao gosto do que se faz na França, exatamente, nos Estados Unidos. Isso ainda é um pouco ausente. Museus como o Pompidou foram montados em Paris, basicamente a custa de doações. E isso não faz 20 anos. No texto das condições de venda dessa presente exposição, vocês
redige o seguinte, que face à absoluta inexistência no Brasil de peritos em pintura estrangeira, legalmente reconhecidos e habilitados como tais, todas as pinturas de artistas estrangeiros serão vendidas como atribuídas. Bom, isso é um assunto seríssimo, eu te pergunto. Isso é uma condição pacífica de todos os organizadores de leilão no Brasil. Como nós não temos uma história de produzir inteligência crítica suficiente e reconhecida e habilitada como tal em disputas legais no estrangeiro, salvo as honrosas exceções do passado, como foi o caso do professor Edson Mota, que poderia assinar um laudo sobre pintura estrangeira e era reconhecido no mundo inteiro, como o grande diretor e criador do Museu Nacional de Belas Artes, o falecido Oswaldo Teixeira, que tinham opiniões técnicas fundamentadas, respeitadas mundialmente. É muito penoso para um perito brasileiro opinar sobre pintura estrangeira. Nesta nossa exposição, só há uma obra envolvendo esse aspecto, mas, por precaução, ela é mantida em todas as condições de todas as exposições de leilões públicos de arte de todo o Brasil. Não, toda obra de pintura estrangeira, gravura estrangeira no Brasil, ela é vendida como atribuída. Nós não temos pessoas legalmente gabaritadas a se dizerem que é ou não é de determinado autor. E se o fizerem, podem ter pouco reconhecimento dessa sua opinião numa disputa no exterior. Internacional. Agora, isso implica, evidentemente, um risco. Para quem compra, para quem vende e para quem organiza. Muitas obras de pintura estrangeira que adiante foram reconhecidas como de grandes mestres e que aqui sempre foram comercializadas em leilões como apenas atribuídas, depois vai saber que a coisa atingiu milhões e milhões de dólares, alguns meses depois, num outro leilão no estrangeiro. A obra, por alguma razão, sai do Brasil e lá se confirma a autoria. Em tese, um laudo firmado por uma autoridade em pintura no Brasil, ele não empresta força de veracidade para que um comprador estrangeiro venha disputar aqui uma obra destas num leilão no Brasil, infelizmente. Essa sua paixão de bibliófilo, né, que eu gostaria que você nos comentasse, mas a propósito da seguinte questão, e o seu próprio acervo artístico bibliográfico? É modesto, porque, entre outras coisas, se eu fosse tentar manter tudo que eu acho fantástico, eu teria que ter uma casa de 12 andares. Ainda assim, o Corpo de Bombeiro poderia interditar por risco de desabamento das lajes, né? Porque você chega uma hora que você começa a amontoar metros cúbicos, né, de peso de livro. O meu acervo é modesto, ele se restringe à iconografia do Rio de Janeiro, basicamente cartões postais e fotos antigas, e os primeiros livros quase que oficiais, que eles já são um pouquinho acima dos almanaques do século XIX, mas, engraçado, é quando começa a brotar uma visão de que o Rio de Janeiro tem, principalmente com a chegada da iluminação elétrica, ele tem um relevo, uma beleza natural realmente distinta. Isso se dá em 1910, 15, 20. Então, são as primeiras publicações que mostram o Rio de Janeiro como um ponto turístico, como algo diferente do que seja a visão de uma cidade que se tem no mundo inteiro, né? Um relevo que agrega montanha e mar. Então, esse período do Rio de Janeiro, final do século XIX até a década de 20, eu tento, na medida das minhas posses, na medida do meu espaço, reunir tudo, toda a iconografia, tudo que foi publicado, e até gosto de manter, independente do autor, cartas de personalidades, algumas mais famosas, outras menos famosas, que, passando pelo Rio de Janeiro, traçaram ali a sua impressão, deixaram o registro do encantamento que tiveram quando conheceram a cidade. Principalmente políticos brasileiros que eram eleitos e vinham pela primeira vez tomar posse na capital. Não há como você resistir ao deslumbramento que brota do texto dessas pessoas, políticos que vieram do norte, do sul, do interior do país, e que mandam para as suas famílias a primeira impressão do Rio de Janeiro. E um caso pitoresco na constituição desse acervo que você... Olha, nós temos uma carta do Barão do Rio Branco que é impressionante nesse acervo. Ele é uma carta muito longa, ele ainda não é o chefe da diplomacia brasileira, ele está muito preocupado porque precisa escrever um artigo para a Enciclopédie Française sobre arte no Brasil. E ele ouviu dizer que Saint-Hilaire, no seu livro de viagens, comenta que há umas estátuas muito bonitas em Congonhas. Então ele pede para um funcionário ir até lá descobrir quem é o autor desse negócio. E nós estamos falando de Aleijadinho, né?
Qual é o ano A carta é do início do século XX, 1901, 1902. Ele já tem um posto de relevo dentro da estrutura da diplomacia, mas ainda não é o grande homem que vem a ser, por exemplo, sob o governo do Afonso Pena. Nessa carta ele vai evoluindo de assunto para assunto, ele vai mudando de assunto, ele começa a falar de história, começa a falar de arte, e lá na frente ele começa a criticar as crises políticas, coisa que ele não podia fazer, né? É uma carta íntima. Ele era o homem que falava de política externa, ele não tinha que se meter em política interna. Mas ele faz uma série de comentários sobre o risco do Brasil se transformar numa América Central, com várias republiquetas, né? Um excesso de federalismo, uma ânsia em copiar o modelo federal da Organização Constitucional Americana, que poderia levar à fragmentação de um país que era muito respeitado na Europa, que tinha mantido a sua integridade, a sua união territorial durante 300 anos, pondo a perder o esforço do Andrada, pondo a perder o esforço dos regentes de Pedro II, a estabilidade que o Império, principalmente sob Pedro II, conseguiu manter. É uma carta tocante, ele faz críticas veladas ao destino que o país possa ter por força do desentendimento das políticas partidárias, quase que paroquiais, do Brasil da virada do século. Da virada do século. E você disse que a informática, de certa forma, foi um dos elos de ligação entre a medicina Isso, ela me proporcionou duas coisas. Ela me proporcionou uma carreira médica mais serena, para um médico recém-formado, mais serena no ponto de vista da dedicação de tempo e mais tranquila do ponto de vista de prover os recursos para a minha subsistência. Com isso, eu passei a ter uma pequena folga de tempo para me dedicar ao assunto e uma pequena folga financeira para começar a montar a minha biblioteca. Hoje eu tenho a paixão de deter temporariamente, né? Caixão não tem gaveta, eu apenas tomo conta da biblioteca, ela não é minha, ela está sob os meus cuidados. E ela é aberta ao público. É uma biblioteca que fica na nossa Casa de Cultura do Rio, você marcando hora, são obras raras na área de belas artes. A gente tem livros sobre arquitetura, sobre urbanismo, sobre moda, sobre pintura, desde o século XVIII. O endereço na internet é lamansarde.com.br, www.lamansarde.com.br. Bom, e aí eu te pergunto, com essa crescente constituição de acervos digitais na internet, já que estamos falando desse território da informática, como é que fica para você essa questão da obra, da aura, né, da obra única, da obra... É a mesma coisa que a gente comparar o amor físico com o amor virtual. O amor que o bibliófilo tem de tocar num livro, que vem lá com o carimbo da biblioteca do Duque de Saxe, adiante tem o cartão de entrada na biblioteca do do Duque de Chartres. A história, o pedigree, aquela edição tem 500 anos, está perfeita. Quer dizer, o contato físico, aquela fibra longa de papel feita de trapo de pano, 1550 e pouco, ele pode ter a transcrição e até as imagens facsimilares, página por página, num telão do tamanho de uma Kombi, mas nada se compara ao prazer dele ter em mãos e um exemplar que foi de Pedro II, ou que foi folheado pelo Zé Bonifácio. Nessa nossa exposição, a gente traz livros em 14 idiomas, o mais antigo deles, de 1552. Por quantas mãos passaram? A quem pertenciam? São exemplares, em alguns casos, únicos. Até no Brasil, não existem nas bibliotecas oficiais, nem nos acervos que eu conheça de colecionadores particulares. Bom, mas evidentemente decorre daí, quase que fortuitamente, a necessidade de perguntar isso. Quer dizer, você deve ter uma visão formada a respeito desse assunto, que é futuro do livro. Olha, o futuro do livro, a produção literária, eu acho que o livro tem uma característica única, e até onde eu consigo enxergar, eu não vejo ela partilhada com nenhuma outra mídia, né, com nenhum outro suporte. É essa alegria de você colocá-lo debaixo do braço e ir para a praia. Ou levá-lo para a rede da sua casa de campo. Ou abrir no metrô. Essa portabilidade do livro, de você voltar na página 1, ir para 43, e voltar na 25 e comparar dois. Esse real time que você tem de comparar a página 4 com o que o autor afirma na página 109 e voltar ao assunto 2 minutos antes de você entrar no banheiro para fazer a barra. Essa portabilidade
eu não vejo ela disponível. Você não pode fazer isto no menor dos computadores portáteis. Esse prazer físico de folhear o livro, voltar na gravura. O livro, da maneira que ele está sendo previsto, o livro aberto na internet, que você acessa na tela do seu computador e imprime as páginas que você quer, ele não tem o mesmo produto final dentro da cabeça de cada leitor que a obra que o escritor fez da maneira como ele a concebeu. Ok. Bom, aconteça o que acontecer, enquanto o livro estiver aí, nós nos entregamos a ele Com certeza. apaixonadamente, né? Ney Canelos, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, deseja ainda muito mais sucesso para o seu trabalho, é exemplar, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço e gostaria de ter a chance de vê-lo na nossa próxima exposição no Rio. Estaremos lá, se Deus quiser. Muito obrigado. Recebemos a produção do programa, os livros Por uma Cultura da Infância, de Ana Lúcia Goulart de Faria, Zélia de Brito Fabri de Martini, Organização Patrícia Parado, da editora Autores Associados, e Cor Vadia, de Luiz Eustáquio Soares, editora Anome.